Apocalipse. Felizes são todos que ouvem, que leem e que guardam as palavras escritas neste livro. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, no capítulo 9, versículo 13. Nós sabemos que existe uma promessa para todos que são leitores, estudiosos, ouvintes, né, e guardam no coração as palavras do livro do Apocalipse. Para quem não sabe o que significa este nome, significa livro de revelação. Muitas pessoas dizem que tem medo. Eu tenho medo de ler. E eu digo a você, não tenha medo. Deus deixou esse livro para que nós soubéssemos de verdade o que está para acontecer na terra. E eu digo a vocês, quanto mais vocês leem este livro, mais a vida de vocês será mais abençoada, porque a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu comecei a estudar o Apocalipse. Então, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 9, do versículo 13. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, acenda uma bola de fogo sobre as nossas vidas. Não permita que nada venha impedir que nós venhamos entender e compreender o que está escrito aqui neste capítulo. Eu te peço, Senhor, que toda distração caia por terra. Abre o entendimento dos nossos corações para compreendermos em o nome de Jesus. Vamos ler então, queridos? O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões, e ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. A cauda deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem
da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Queridos, o sexto anjo de Deus, ele toca a sexta trombeta, na verdade, ele vai tocar, né, porque não foi tocada ainda, mas ele tocou a sexta trombeta e foi ouvida uma voz vindo das quatro pontas do altar de ouro, que se encontra onde? Na presença de Deus. Nós sabemos, queridos, que altar é lugar de adoração, de rendição, de cumprimento dos juízos de Deus, do cumprimento daquilo que está determinado. E a ordem qual foi? Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele é o mais longo. Ele tem aproximadamente 2.700 quilômetros de extensão. Ele é muito importante no contexto histórico e no âmbito profético. Também, como o rio da Ásia Ocidental, ele é um dos rios que definem a Mesopotâmia, juntamente com o rio Tigre. Ele nasceu no leste da Turquia, ele flui através da Síria e do Iraque para unir ao Tigre, que vai deslocar no Golfo Pérsico. No contexto histórico, o rio Eufrates, né, no contexto histórico profético, né, no âmbito profético, nós vemos em Gênesis 15:18, aonde o Deus Todo-Poderoso fez uma aliança com Abrão, dizendo: dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O rio Eufrates é o rio que corre pelo leste da Síria. Encontramos também registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 14. Em Josué, capítulo 1, versículo 4, está escrito que o território de Israel iria desde o deserto e o Líbano até o rio Eufrates, e ele iria se estender através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, na direção da onde? Do poente do sol. Nós vemos também aqui no Apocalipse 9:13, que nós estamos estudando, aonde o sexto anjo vai soltar os quatro anjos que estão presos exatamente na região do rio Eufrates. No Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas deste rio se secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Eu quero deixar bem claro que estes reis do mundo, eles são agentes do mal. São pessoas que não aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e decidiram seguir o diabo. Eles são inimigos do Criador dos céus e da terra, o Santíssimo, o amor eterno. Eles são inimigos de Deus. Eu quero te pedir que dê o seu like. Se você quiser comentar, comente. Me ajude a pregar a palavra de Deus, porque Jesus está às portas e nós sabemos que Jesus está voltando. Amém? Então, o sexto anjo, ele segue em obediência. Ele cumpre a ordem, né? Ele irá cumprir a ordem da voz que veio das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, os quatro anjos que estavam esperando este momento exato, dia, o mês e o ano determinados, eles serão soltos para matar
a terça parte da humanidade. São seres humanos que serão assassinados por estes anjos e o número dos exércitos da sua cavalaria é de 200 milhões. Meus amados, vocês podem imaginar quão terrível será a força assassina destes exércitos? Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para nos dar. Todos nós que temos Jesus em nosso coração, que andamos com a vida reta diante do altar de Deus, não estaremos aqui. Estaremos no paraíso, na eternidade. Não veremos isso. E como entender o que é uma terça parte da humanidade? Atualmente, hoje, 2024, a população se encontra praticamente em 8 bilhões de pessoas. Se nós formos fazer o cálculo, morrerão quase 3 bilhões de pessoas se isso acontecesse ainda esse ano. Mas, segundo também as pesquisas, em 2050, a população vai estar em praticamente 10 bilhões de pessoas, aproximadamente. Significa que mais de 3 bilhões iriam morrer. E nós sabemos que muitas pessoas não estão se dando conta do que está para acontecer na Terra. Mas se você estudar a fundo o Apocalipse, você vai saber tintim por tintim, você vai saber com toda certeza o que está para acontecer. Estes 200 milhões de cavalos, com seus violentos cavaleiros, eles têm couraças compostas por 3 cores. Estas cores são de fogo, jacinto e enxofre. Sabemos, queridos, que a couraça ela é uma armadura que serve de proteção. Reflitam comigo. São 200 milhões de cabeças de cavalo como leão. Você já viu a cabeça de um leão? Você pode imaginar? 200 milhões. Indica muita força em operação contra a humanidade. E da boca destes 200 milhões saem fogo, fumaça e enxofre. E por meio destes 3 flagelos que saía da boca destes 200 milhões de cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, assassinada. Como estará a terra? Tenebrosa. A terra hoje já está tenebrosa, mas nesta época ficará muito mais tenebrosa. Muitos falam que isso pode advir de um armamento nuclear de altíssima tecnologia ou a Terceira Guerra Mundial. Queridos, a Bíblia não está dizendo. Então eu não vou dizer. Nós só sabemos que os 4 anjos serão soltos juntamente com seus 200 milhões, né? Porque os 4 anjos estão ali. Agora não está falando aonde estão esses 200 milhões, mas que eles virão? Virão. Vocês estão entendendo? E está dizendo assim, a força destes cavalos está na boca e na cauda deles. As 200 milhões de caudas são semelhantes a serpentes com cabeças e com elas causam dano e 1/3 da humanidade será morta. E o restante das pessoas que ficaram vivas? Como ficarão? Ficarão, queridos, a Bíblia diz, sem um pingo de arrependimento das suas obras malignas. Não irão se arrepender. E quais são estas obras malignas? Pessoas que adoram demônios, que são espíritos do mal. Do mal! Pessoas que adoram imagens de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar.
Não se arrependeram dos seus homicídios. Mataram pessoas sem um pingo de arrependimento e misericórdia. Inclusive, há poucos dias, um adolescente matou o pai, a mãe, a irmã, foi à padaria, voltou e esfaqueou a mãe morta. E deixou claro para os policiais que ele estava pretendendo fazer isso há mais tempo e não teve arrependimento. Não se arrependeram das suas feitiçarias, macumba de todos os tipos, as mais pesadas, magia negra, tudo quanto é tipo de macumbaria, de feitiçaria, de encantamento. Eu conheço uma pessoa que fizeram a macumbaria para ela ter um câncer, e quando Deus libertou ela, saiu de dentro dela um sapo. Eu conheço uma pessoa que ela viu a outra vomitando uma cobra dentro da igreja. Para vocês verem que o negócio é muito sério. Imoralidade sexual, adultério, prostituição, lesbianismo, homossexualismo e outros horrores ligadas à imoralidade, pedofilia e outras coisas horrendas ligadas à imoralidade sexual. Não irão se arrepender. Furtos vão continuar roubando, sem nenhum pingo de arrependimento. Queridos, Jesus está às portas. Eu estudo a Bíblia, estou vendo que nós estamos caminhando para o tempo aonde Jesus com certeza vai buscar a sua igreja. Porque coisas horrendas estão para acontecer nessa terra, não só por causa da maldade humana, mas também a justiça divina, a ira de Deus vai descer sobre essa terra, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus dá oportunidade para o homem se arrepender. Mas o homem muitas vezes esquece que existe um Deus todo-poderoso acima de nós, que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, se você não está bem com Deus, sua vida espiritual está muito fraca, busque ao Senhor, se arrependa, saia da orgia, saia do pecado, saia de tudo que não agrada ao Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer para você adorar o Senhor, para você exaltar o Senhor, para você glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, toma cada vida que me ouve nesta hora. Toma cada vida que me ouve nesta hora, Senhor. Toca nos corações. Liberte, Senhor. Liberte de toda cadeia. Liberte, Senhor, de todo mal. Ó Deus, cada vida aqui. Que eles possam amar não só o livro do Apocalipse, mas toda a Bíblia Sagrada. Em o nome de Jesus. Coloque as tuas mãos. Que a paz, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos que me ouvem nesta hora, em nome de Jesus. Meus queridos, eu amo muito vocês. Eu peço a vocês que me ajudem a pregar o Evangelho. Ajudem, envie essa mensagem para uma ou duas ou três pessoas, para que as pessoas possam saber do que está para acontecer aqui nessa terra. Que Deus te ilumine, que Deus guarde a sua família. Nós estaremos orando pela vida de vocês e fiquem com Deus. O ministério, o brilho de Deus declara sobre vocês a glória do Espírito Santo em cada coração. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.